Sem delongas algumas, vamos direto ao ponto. A mudança da lei do cadastro positivo, ocorrida agora em 2019, recentemente, que modificou aspectos de extrema relevância desse diploma legal, que influenciou na vida de todas as pessoas. Então, a lei modificada é a 12.414, que disciplina a formação e consulta a banco de dados, que foi modificada agora em abril de 2019, com informações de adimplemento das pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para efeito de histórico de crédito. Os bancos de dados instituídos ou mantidos por pessoas jurídicas de direito público interno serão regidos por legislação específica, ou seja, os órgãos internos do governo. Então, estamos em vacatio legis da mudança, ou seja, ela vai entrar em vigência, em regra, 90 dias depois de 8 de abril. Então, abril, maio, junho, julho. Quer dizer, o canal já está antecipando essa incorporação das modificações, com essa exceção apenas de 2 artigos que já têm vigência imediata. Vamos lá, então, ao texto legal. Para o efeito dessa lei, considera banco de dados o conjunto de dados relativo à pessoa natural ou jurídica para efeito de concessão de transações comerciais que tenham risco. E o gestor desse banco de dados sempre é uma pessoa jurídica. O cadastrado é a pessoa natural ou jurídica que tem as suas informações administradas. A fonte também é a pessoa natural ou jurídica que justamente conceda o crédito, não é? Por exemplo, um banco. Inclusive as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, não só os bancos. E os prestadores de serviço também das concessionárias de energia, água, também podem exercer essa faculdade. Consulente é aquele que presta as informações, a anotação é o próprio ato em si, e o histórico são os dados daquela pessoa em relação ao seu adimplemento. Os bancos de dados poderão conter informações sempre de forma clara, objetiva, de fácil compreensão, e considera-se informações objetivas aquelas descritivas de fatos que não envolvam juízo de valor, que sejam também claras, que possibilitem o imediato entendimento, verdadeiras, claro, sempre, né? De fácil compreensão. Ficam proibidas as anotações de informações excessivas, que assim são consideradas que não estão vinculadas diretamente à avaliação de crédito. RMP é uma certificação internacional em riscos, por isso que eu coloquei aqui para fazer a remissão. Então, se não tiver vinculado à concessão de crédito, fica proibido o cadastro. E também de informações sensíveis, quais sejam aquelas consideradas de origem social, orientação sexual, convicções subjetivas, quais sejam políticas, religiosas, filosóficas, entre outras, também não estão sujeitas a serem inseridas. Apenas a risco de crédito. O gestor está autorizado, e o gestor, eu coloco aqui uma fábrica, sempre é uma pessoa jurídica. Muitas vezes as pessoas confundem o gestor com um gerente, não é? Pessoa física. O gestor está autorizado nas condições estabelecidas nessa lei. Isso aqui é o ponto importante. É o ponto principal que foi modificado pela lei nova. Então, essa mudança legislativa de 2019 autoriza abertura de cadastro em banco de dados
com essas informações de adimplemento, independente da autorização da pessoa. Aqui está o que foi revogado, exigia o consentimento daquele cadastrado em instrumento específico. Então, essa é a principal modificação, estamos dando uma ênfase a esse aspecto, tá certo? Porque realmente isso é uma mudança bem substancial. Vamos em frente. Também, da mesma forma, compartilhar as informações com outros bancos de dados, disponibilizar aos consulentes, né, que são aqueles que fazem contato direto, a nota ou a pontuação de crédito elaborada, o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado. Então, essa autorização permanece, não é? Quer dizer, os bancos de dados podem, sem autorização, coletar os dados, não é? Porém, o cadastrado tem o direito de solicitar para que isso seja autorizado, qual seja o histórico de crédito. Então, essa autorização permanece. A comunicação ao cadastrado deve ocorrer em até 30 dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo, a ser realizada pelo gestor ou por intermédio de fontes, de maneira clara e objetiva, os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados. Ou seja, pode-se fazer o cadastro em nome da pessoa sem sua autorização, mas se ela não quiser permanecer, ou seja, não tiver esse interesse, ela comunica ao banco de dados e solicita o cancelamento. Então, não se extinguiu o direito de não permanecer em banco de dados para efeito de análise de risco de crédito. Né? Apenas mudou a sistemática, qual seja, já existe o cadastro automático, não precisa de autorização da pessoa, todavia essa mesma pessoa pode comunicar solicitando a sua exclusão. Então, o gestor é obrigado a manter procedimentos para comprovar a autenticidade e a validade da autorização que trata justamente o histórico de crédito mediante prévia autorização específica do cadastrado. Então, quando o cadastrado autoriza, não é, a divulgação do seu histórico de crédito, isso tem que estar bem registrado pelo banco de dados. São direitos do cadastrado, obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro. Então, reitera mais uma vez o legislador esse direito. Acessar gratuitamente, independentemente de justificativa. Essa é uma mudança já também da mudança legislativa de 2019. Então, quando eu coloco aqui, tem esse tagzinho embaixo para falar que são os pontos que modificaram. Então, gratuitamente, em 10 dias. Quer dizer, se, voltando aqui, só para fixar, as suas informações, quer dizer, da pessoa que está inserida no banco de dados, elas têm que ser disponibilizadas pelo banco de dados, pelo gestor, gratuitamente, independente de justificativa. Então, a pessoa pode ligar, olha, eu quero saber, ou comunicar por qualquer outro meio, né, que seja eficaz, as informações sobre ele existentes. Isso foi bom, isso dá abertura vamos dizer, abre esse sistema de uma forma com previsão legal. Então, independente de justificativa e gratuitamente no prazo de 10 dias, que também mudou, eram 7, mudou agora em abril, vai valer a partir de julho, tem que ser prestadas informações para a pessoa.
que também pode solicitar a impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente no banco de dados. Em 10 dias tem que corrigir. Era 7 também. Mudou, estendeu um pouco o prazo dos gestores. Conhecer os principais elementos e critérios para análise de risco, resguardado apenas o segredo empresarial, também em 10 dias. Então, o prazo unificou em 10 dias para todas essas tratativas inerentes a essa relação entre o gestor do banco de dados e aquele cadastrado. Ser informado também é um direito do cadastrado previamente sobre o armazenamento, a identidade do gestor, o objetivo do tratamento dos dados pessoais e os destinatários dos dados em caso de compartilhamento. Isso é apenas uma informação. Solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados. Mais um detalhamento já dos seus direitos, né, de seus dados revistos, caso não estejam corretos, obviamente. Ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade, ou seja, para análise de risco, editório, são direitos do cadastrado. Ser informado sobre a identidade do gestor, sobre o armazenamento e objetivo. Novamente, vem o legislador reiterar esse ponto. E também com prazo de 10 dias. Então, novamente, 10 dias para solicitar informações gratuitamente. E o gestor que receber a solicitação que trata o parágrafo 4º é obrigado a, no prazo de 2 dias úteis, encerrar ou reabrir o cadastro, conforme solicitado, e transmitir a solicitação aos demais gestores, no caso de compartilhamento. O gestor deve proceder automaticamente ao cancelamento de pessoa natural ou jurídica que tenha manifestado previamente, por meio telefônico, a vontade de não ter aberto seu cadastro. Novamente, vem falar desse que pode solicitar o cancelamento, porque se não houvesse isso seria um abuso, né? Uma invasão da privacidade, sair fazendo cadastro em nome das pessoas, cadastro que aborda aí temas de ordem financeira pessoal de cada cidadão. Então, poderia ser até considerado uma violação de um direito fundamental. Sendo assim, poderia ser movida uma ação de inconstitucionalidade e cair a mudança. Então, está aí o cuidado do legislador nesse sentido, está muito notório. Vamos em frente. Ficam os gestores dos bancos de dados obrigados, quando solicitados, a fornecer ao cadastrado todas as informações, indicação das fontes relativas às informações, ou seja, quem passou em 10 dias, não é? Justamente, olha, tem essa informação em meu nome, mas peraí, quem passou? Ah, foi a empresa tal. Então ele tem que saber, para que, se for o caso, ele já entra com o instrumento da impugnação em cima. A indicação dos gestores dos bancos de dados com os quais a informação foram compartilhadas, as empresas, né? A indicação de todos os consulentes que tiveram acesso a qualquer informação sobre ele nos 6 meses anteriores à solicitação. Realmente vai criar aí uma necessidade de reformulação integral do sistema desses órgãos creditórios. Em 10 dias para tal tratativa. Justamente no tocante à indicação de todos os consulentes que tiveram acesso a qualquer informação sobre ele, ou seja, sobre o cadastrado, nos últimos 6 meses anteriores à solicitação. Então, o cadastrado liga para lá, vai para o banco de dados, ele em 10 dias tem que responder todos aqueles que tiveram acesso às suas informações nos últimos 6 meses. Então, a operacionalização desse sistema vai demandar realmente uma complexidade bastante elevada, daí os 90 dias para poder as empresas se ajustarem. Do vacatio legis, que só entrará em vigência, apesar de já sancionada pelo presidente da República, apenas em julho de 2019. Cópia do texto com sumário seus direitos definidos em lei, nas normas, lista dos órgãos governamentais aos quais poderá ele recorrer, caso considere que esses direitos foram infringidos,
10 dias. Vem muito de encontro também, só fazendo aqui um comentário, é o diploma consumerista. Nós vamos ver um pouquinho na frente que já existe essa interligação, inclusive no próprio texto legal da mudança legislativa de 2019. É vedado aos gestores de banco de dados estabelecerem políticas que limitem o acesso do cadastrado. O prazo para atendimento das informações mudou, né? Foi revogado, são 10 dias, era 7. O prazo para atendimento das informações também, isso nós já falamos, dos outros incisos, eram 7 dias, passou para 10 dias para serem fornecidas. As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente serão utilizadas para análise de risco de crédito. Cabe ao gestor, à empresa detentora dos dados, manter sistemas seguros por telefone ou por qualquer outro meio para consulta, para informar aos consulentes as informações de adimplemento do cadastrado. Nos elementos e critérios considerados para a composição da nota ou pontuação de crédito de pessoa cadastrada em banco de dados que trata essa lei, não podem ser utilizadas as seguintes informações. Aí vem as vedações legais, que não estiverem vinculadas à análise de risco e condições subjetivas da pessoa, de pessoas que não tenham com cadastrado relação de parentesco de primeiro grau ou de dependência econômica, quer dizer, não pode também envolver, além desse limite, outras pessoas relacionadas ao exercício regular de direito. O gestor do banco de dados deve disponibilizar em seu sítio, seu site eletrônico, claramente a política envolvida, a transparente, ainda deverá ser alvo de regulamentação do executivo por decreto, provavelmente. São obrigações das fontes. Está aí as revogações de 2019. Verificar e confirmar ou corrigir em prazo não superior a 2 dias úteis a informação impugnada. Então tem que ser rapidinho. 2 borrachas aí, 2 dias. Sempre que solicitado por gestor de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado. Então, quer dizer, já provocou, inclusive em relação às fontes, a possibilidade de o contato direto do cadastrado com a mesma. Atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores em prazo não superior a 10 dias. E também é vedado às fontes estabelecer políticas ou realizar operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão a banco de dados de informações de cadastrados. Sempre aí com o fulcro no princípio da boa-fé, não é? O compartilhamento de informações de adimplemento, vamos lá. Isso aqui foi também uma mudança de 2019, vou voltar para dar uma ênfase, é permitido na forma do inciso 3, que está embaixo, que eu já puxei, ou seja, o compartilhamento, está aqui um símbolo do compartilhamento, essa setinha aqui, para 3 lados, ele é permitido entre gestores. Então, isso foi agora permitido, não é? Antes teria que ser autorizado, está aqui o artigo revogado pela mudança de 2019, automaticamente então já fica dado essa possibilidade aos gestores, independente da autorização do cadastrado. Então é isso, o gestor receber a informação por meio de compartilhamento equipara-se para todos os efeitos dessa lei ao gestor que anotou originariamente a informação, inclusive quanto à responsabilidade. Tinha aqui um termo que foi revogado, que era a responsabilidade solidária, então está se entendendo que essa responsabilidade agora é ampla, por eventuais prejuízos que der causa ao dever de receber e processar impugnações ou cancelar e realizar retificações. Então, o entendimento é que realmente ampliou a responsabilidade. Aqui o que foi revogado. O gestor originário é responsável por manter atualizadas as informações cadastrais, sem ônus.
e guardar os registros das modificações. É proibido ao gestor exigir exclusividade das fontes de informação. E desde que autorizado pelo cadastrado, isso ficou, prestadores de serviços continuados de água e esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações poderão fornecer aos bancos de dados indicados na forma de regulamento informações sobre o adimplemento. É vedada a anotação de informação sobre o serviço de telefonia móvel na modalidade pós-paga. Quer dizer, tem uma exceção aí. Quem atrasar a conta, por exemplo, telefone, não pode ter esses dados anotados no cadastro. Realmente um pouco esdrúxula, né, essa exceção. No artigo 12, também que foi modificado, as instituições autorizadas a funcionar pelo BC fornecerão informações das operações de crédito, arrendamento mercantil e autofinanciamento por meios de grupos de consórcio. Somente por meios de grupos de consórcio, as operações com característica de concessão de crédito, somente aos gestores registrados no Banco Central do Brasil. Então tem que ter o registro lá no Banco Central do Brasil para poder receber as informações. O Conselho Monetário Nacional adotará as medidas complementares para regulamentar essas disposições. Então, o compartilhamento está limitado a essas restrições e as infrações à regulamentação sujeito o gestor ao cancelamento do registro do Banco Central e o órgão administrativo competente poderá requerer aos gestores informações necessárias ao desempenho, quer dizer, se está sendo bem administrado. Os gestores, as pessoas jurídicas, não se sujeitam à legislação aplicável às instituições financeiras e às demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil de forma genérica, inclusive quanto a disposições sobre processo administrativo, sancionador, regime de administração especial temporária, intervenção e liquidação extrajudicial. Quer dizer, isso aí é uma cláusula que privilegiou os bancos de dados, inserida na mudança legislativa agora do ano de 2019. Então, relembrando que o gestor é a pessoa jurídica responsável pela administração do banco de dados. O disposto nesse artigo não afasta a aplicação das disposições do CDC, está aí integralmente salientado, né? Exaurimento, porque em qualquer relação dessa não poderia afastar, em hipótese alguma, a aplicação do CDC por se tratar de uma relação jurídica que se enquadra na natureza consumerista. Então, exaurimento esse artigo legal. O Poder Executivo regulamentará o disposto nessa lei, em especial quanto a guarda, escopo e compartilhamento. Então, pode ser por um ato normativo, né, um decreto, provavelmente. Então, tá aí as formas que o governo vai regulamentar e, inclusive, vai estar lá no arquivo digital disponibilizado na loja, esse mapa completo, ok? Então, para quem quiser, vai estar o banner completo lá em alta resolução, um preço bem acessível, para poder possibilitar a visualização do conteúdo integral, consolidado em um arquivo de imagem de alta resolução. As informações de adimplemento não poderão constar de banco de dados por período superior a 15 anos. Então, como é sabido aqui no canal, tem os símbolos, olha, 3 mãos. Quantos dedos tem numa mão? 5. 5 vezes 3, 15 anos. Então, não dá para esquecer, não é verdade? É esse o diferencial do método que o canal trouxe para o Brasil. As informações sobre o cadastrado constante dos bancos de dados somente poderão ser acessadas por consulentes, que com ele manter ou pretenderem manter relação comercial creditícia. Claro que a análise de risco tem que ser feita previamente. O risco é um efeito futuro, pode ou não acontecer. Sendo assim, se uma pessoa procura outra para poder pleitear um crédito, essa instituição vai acessar as informações do risco de crédito. No artigo 16, que também foi modificado, o banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente. Está aí, então, a
taxativamente a responsabilidade objetiva aos danos, né? Nos termos da lei do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, está claro, exaurido o assunto, ou seja, a responsabilidade objetiva advém da independência de ter havido dolo ou culpa. Basta o dano ocorrer para que aquele que causou ou que o causou seja obrigado a ressarci-lo, e aí a conversa já vem com o Código do Consumidor e vem também com o Código Civil, que tem a normativa do dano muito bem estabelecida, no artigo 186, 187, ou seja, a normativa do Código Civil também abraçada nesse sentido, que expressa no sentido de que quem causa dano a terceiro, independente de culpa, comete ato ilícito e tem o dever de repará-lo em toda a sua extensão. Essa é a conjunção de uns 7 artigos do Código Civil brasileiro, como é sabido pelos operadores do direito, estudantes, interessados, que a norma contempla, a norma jurídica ela não contempla uma lei. Ela pode conjugar para, dessa resultante da interpretação de vários artigos, de várias normativas, adquirir uma conjunção de vetores que geram essa resultante. Então, vamos em frente para o artigo 17. Nas situações que o cadastrado for consumidor, aplique-se o CDC, novamente. Muitas vezes o legislador ele repete, né, umas coisas. Então, isso aqui também é exaurimento. E sem prejuízo do disposto do caput, os órgãos de proteção do consumidor poderão aplicar medidas corretivas, tais como a obrigação de excluir do cadastro informações incorretas no prazo de 10 dias, bem como de cancelar o cadastro de pessoas que solicitaram o cancelamento. Quer dizer, se a pessoa pediu e não foi atendida, ela pode recorrer e invocar esse diploma, né? Já está em encalço legal. A quebra do sigilo sujeita os responsáveis às penalidades também do artigo 10 da LC 105, sem prejuízo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E, é claro, se quebrou o sigilo e tem algum dispositivo legal, ele abraça essa possibilidade de, vamos dizer, exercer esse direito. Até 90 dias após a data da publicação dessa lei complementar, então, as instituições autorizadas a funcionar pelo BC fornecerão, quando solicitado pelo cliente, observadas as disposições da lei. Então, aí, estamos finalizando essa apresentação, agradecendo a todos, informando mais uma vez, o arquivo digital de alta resolução, com todas as informações dessa apresentação, com os gráficos em alta resolução, em arquivo de imagem, em um arquivo apenas, um banner em formato de imagem que pode ser visualizado em uma tela única, ampliado, dado zoom, estará disponível a partir de hoje na loja do canal. O link está aí embaixo por um preço bem razoável e para passo agradecemos o apoio de todos que estamos tendo para desenvolver cada vez mais um estudo que seja, ao mesmo tempo, mais palatável para se absorver, que as pessoas gastem menos tempo para memorizar e que seja mais eficaz no tocante a que essas pessoas, quais sejam os inscritos e aqueles que assistem o canal de forma esporádica, possam atingir os seus objetivos a contento para entender um pouco mais dos temas que são apresentados. Então, muito obrigado a todos novamente e tenham bons estudos.